Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre psicologia positiva, saúde mental e o futuro. Eu quero trazer para vocês algumas reflexões, né, sobre como que nós podemos alinhar tudo isso, né, a psicologia positiva, saúde mental e o futuro, né? Então eu quero trazer algumas reflexões para vocês. Eu vou traçar uma linha de raciocínio, tá? E pretendo ser clara, né? Como sempre, eu pretendo ser clara, mas como são reflexões, muitas vezes eu penso mais rápido, eu penso mais rápido do que eu falo, e às vezes o pensamento não acompanha. Então, para a gente conversar, né, sobre psicologia positiva, saúde mental e futuro, eu quero iniciar a nossa live com uma frase do Martin Seligman. O Martin Seligman, um dos pais da psicologia positiva. Ele disse assim: e se nós não formos guiados pelo passado, mas puxados para o futuro? O que nós aprendemos? A gente aprende que, principalmente nas escolas tradicionais, nas abordagens tradicionais de psicologia, que é como se a gente fosse só o resultado, né? As nossas ações fossem só um resultado do passado. E a gente tira, né? Parece que esquece de olhar de maneira mais séria o momento presente e o futuro, né? O papel da prospecção. Então, no livro dele, Homo Prospectus, ele puxa bastante a questão da importância da prospecção. E se nós não formos guiados pelo passado, mas puxados, mas por aquilo que nós somos puxados para o futuro. E é muito importante, né, nós, psicólogos, né, estarmos atentos às mudanças do presente e aquilo que a gente é puxado para o futuro. E por que vem essas minhas reflexões, né? Por isso que eu gostaria muito de ser clara, né? Pretendo ser bem clara. Por que essas minhas reflexões, né? Esse isolamento social, né? Ele só acelerou muitas mudanças que já iriam acontecer. Tá? Eu gosto muito do historiador Yuval Noah Harari, né, o que escreveu Sapiens. No livro dele, o último livro dele, 21 lições para o século XXI, ele fala bastante isso, né, de que toda crise, toda tragédia só acelera mudanças que talvez levariam décadas para ocorrer. E que nós precisamos nos adaptar. E isso é a história sendo história. Ah, mas não é justo. Mas a história não é justa, a história simplesmente acontece. Então nós precisamos ter esse olhar de nos prepararmos e sermos puxados para o futuro. E o futuro, ele vai nos apresentando com algumas nuances do presente. Então nós devemos ser puxados para o futuro, compreendendo o que está acontecendo no momento presente, né? Então, essa pandemia veio para acelerar muitas mudanças que demorariam décadas para acontecer, né? Vou dar um exemplo. Eu mesma, Miriam, eu atendo online adolescentes e adultos,
Se vocês me perguntassem, no ano passado, não precisa ser muito tempo não, dezembro, Miriam, dá para fazer terapia online com criança? Dá para atender um pacientinho com um transtorno desafiador opositor online? Eu ia encher a boca e falar, não, criança é só presencial, tá. O que a crise veio me dizer? O que a pandemia veio me dizer? Dá para atender. Não só dá, como você deve atender, porque essa criança não pode ficar sem terapia. Ela não pode ter o vínculo rompido. A relação terapêutica deve continuar. Não só dá para atender, mas Miriam, você tem tanta criatividade para atender essa criança e mostrar para os pais todas as recursos e habilidades que você está ensinando para ela online. Mas se você me perguntasse isso, janeiro, nas férias, Miriam, dá para atender criança online? Dá para atender uma criança com déficit de atenção online? Não, não dá. Era assim que eu iria responder. Mas veio a pandemia e mudou a história. E me obrigou a aprender a atender crianças online. Porque é muito melhor essa criança receber um atendimento, tá? Receber um atendimento do que não receber atendimento. Porque assim, eu vou ser muito honesta. Quando começou a pandemia, né, o isolamento social, os meus pacientes online, adulto, né, adolescentes, ok, beleza. Eu já tinha um grupo de pessoas que eu atendia online, que é um pessoal que mora fora, né? Então, para eles, não mudou nada. Ok. O pessoal, os adolescentes e os adultos, também de boa. Mas as crianças, no começo dos meus atendimentos, né? No começo dos meus atendimentos, eu fiquei muito na orientação para pais, né? Então, eu dei bastante treinamento enfaticamente para pais. Só que chegou um ponto que eu falei assim, não, eu preciso atender a criança. E vai, Miriam, se vira, é isso. E é por isso que a frase do Martin Seligman faz tanto sentido para mim. E se nós não formos guiados pelo passado, mas sim puxados para o futuro, por aquilo que é do futuro. Porque eu não aprendi a atender criança online. Eu estou falando de coração, se vocês me perguntassem isso em janeiro, nas minhas férias, eu ia falar com todas as letras. Não, gente, não dá. E dá. E o quanto está fazendo bem para as minhas crianças estarem fazendo terapia online. E aí eu percebo que a resistência é muito mais nossa do que deles. Muito mais nossa do que deles, né? Então, e se nós formos puxados, né, para o futuro? E eu concordo com o que o Martin Seligman diz, nós somos realmente puxados para o futuro, tá? Então, tá, Miriam, o que isso tem a ver? Psicologia positiva, saúde mental, futuro. O quanto que a gente precisa estar atento com aquilo que já é feito no momento presente, porque a gente vai passar por várias crises, tá? Espero que não mais, mas eu acredito... eu acho que essa pandemia é só a primeira, gente, desculpa. #falei. E a gente tem que estar preparado, tá? Enfim, mas vamos lá. Crises, elas são aceleradoras de mudanças que o mundo está acontecendo, tá?
ela só acelera. Então, tipo assim, a terapia online, né, já seria inevitável. Só que talvez a gente iria ficar martelando, resgatando posicionamentos lá do passado, tá? E sem se atentar ao que está acontecendo no momento presente, com as tecnologias que a gente tem no momento presente, com aquilo que a gente já tem no momento presente. Vocês estão me entendendo? Para a gente ser puxado para o futuro, né? Eu li aqui, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Na verdade, eu sempre falo para os meus pacientes, não é sair da zona de conforto, é ampliar a zona de conforto, para que eu me sinta confortável também atendendo online, para que eu me sinta também confortável falando com determinadas pessoas, né? Então a gente não é sair da zona de conforto, é ampliar a zona de conforto, para que eu me sinta confortável também. Hoje eu me sinto confortável em atender online crianças. E de novo, eu tô sendo repetitiva, né, gente? Se me perguntasse em janeiro, eu acho que eu tô falando pra mim. Eu não tô falando pra vocês. Eu acho que eu tô falando pra mim. Do tipo, olha, se você me perguntasse em janeiro, não. Então isso é muito importante. Né? A gente ver o presente, a gente ver o que já tem e ver para onde o mundo está indo. Né? E aí eu tenho que falar de psicologia positiva. Por quê? Vocês estão entendendo minha linha de raciocínio? Né? Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Porque quando eu falo de psicologia positiva, vocês que me acompanham, vocês já estão familiarizados um pouco com a psicologia positiva. Mas eu ainda vejo tantos profissionais que nem sabem o que é psicologia positiva, que não fazem ideia do que a psicologia positiva estuda. Os nossos pacientes, eles não querem só se sentirem menos ansiosos, com menos depressão, com menos sintomas do estresse pós-traumático. Eles querem ser felizes. E o mundo atual, as pesquisas atuais em psicologia positiva, já nos dá condições de ensinarmos nossos pacientes a serem pessoas mais felizes, terem mais bem-estar, apesar de suas dores, tá? Apesar de suas dores. Nós já temos condições e é para esse lugar que nós devemos ir. A psicologia do futuro tem que ir para esse lugar. Não ficar só ruminando, né? Falando do passado, do tipo, ok, vamos olhar para o futuro, ajudar o nosso paciente a ruminar menos e a refletir mais. Porque tem diferença entre ruminação e reflexão. A ruminação, né, além de aumentar o neuroticismo, está muito associado à depressão. Meu paciente ele fica paralisado. Enquanto que a reflexão não. Eu olho, eu aprendo, mas eu vou para o futuro. E a psicologia, nós psicólogos, nós devemos olhar para o futuro. E a psicologia positiva, ela já me dá parâmetros, né? Já me dá elementos práticos de atos intencionais, pautados na ciência, daquilo que aumenta a felicidade. Só que eu ainda vejo psicólogos lá atrás, sendo guiados lá atrás, né? Do tipo, não dá para ser mais feliz, só dá para suportar as dores. Não. E eu vou além. Nesse mundo de pós-pandemia, muitas pessoas, elas vão querer ser mais felizes. Felicidade sempre interessou as pessoas. Sempre interessou. Né? Sempre interessou. Foi um tema que sempre interessou. Só que com essa pandemia, talvez as reflexões
Não sei se vocês estão sentindo isso, mas muitas pessoas estão refletindo mais, estão olhando mais para si. E elas vão querer buscar mais autoconhecimento, descobrir mais sobre suas potencialidades. Do tipo, deixa eu entender o que é essa resiliência. O que eu tenho que fazer para ser resiliente, né? E o psicólogo, ele precisa estar preparado e habituado, familiarizado, né? Para ajudar os nossos pacientes, tá? Eu tô conseguindo ser clara, gente? Porque isso na minha cabeça fica. São minhas reflexões. Eu fico lendo uns livros. Aí eu fico refletindo. E para mim me impactou muito os meus pacientinhos online, sabe? Me impactou muito. Por exemplo, né? Nessa questão do ser puxado para o futuro, né? Muitos psicólogos, muitos profissionais, mas eu vou falar de psicólogo porque eu sou psicóloga, então eu posso falar. Muitos psicólogos ainda ignoram os elementos da felicidade, os elementos científicos, as definições científicas da felicidade. É mais forte, eles associam muitos psicólogos, eu não estou falando do público leigo não, ainda estou falando eu estou falando de psicólogo. Muitos deles ainda associam a felicidade com, tipo, Coca-Cola, McDonald's, com os prazeres efêmeros, né, passageiros, e não é isso. E a psicologia positiva, ela traz os elementos, ela traz as definições, ela traz a diferença, o que acontece na sua vida se você vivenciar uma vida com atos até intencionais para a felicidade. E muita gente não conhece, não faz ideia, ainda está sendo guiado lá pelo passado. Então, é muito importante nós estarmos preparados para todas as mudanças, que o mundo vai passar. Para que a gente não se torne irrelevante. Presta atenção nisso. Porque é muito difícil lutar se você é visto como irrelevante. Entende a importância da gente estar preparado para um mundo que vai mudar, independente da sua vontade ou não. Eu gosto muito do Yuval Noah Harari, né? E ele fala, a história é isso. E a história não é justa. A história não pergunta para você se você aceita ela ou não. Ela simplesmente acontece. E nós, psicólogos, a gente precisa estar com essa mente aberta, de que a gente precisa trazer os temas da felicidade, do bem-estar, ensinar nossos pacientes a não serem só menos depressivos, mas a cultivarem emoções positivas. Precisamos ensinar para eles práticas de atenção plena. A gente precisa se adaptar. Eu vou dar um exemplo, gente, da escola onde meus filhos estudam, né? Quando começou toda essa pandemia, né? Quando começou o isolamento, sem brincadeira, não tô mentindo, acho que deu uns 10 dias, eles já estavam adaptados e já começaram as aulas online. A gente estranhou, falou assim, calma, mas já vai começar a aula online, a gente nem sabe como vai ser, sabe aquela esperança do tipo, já isso passa. E eles já começaram as aulas online, do tipo, então eles já estavam preparados. E eu achei ótimo, assim, no sentido de que, pra rotina, eu tô falando como mãe, tá? Como rotina, compromisso, como, sabe? E aí eu conversei com a coordenadora e falando, né, tipo, parabenizando, porque eu achei que eles foram muito rápidos. E eu perguntei por quê, né?
eles já tinham sido treinados, porque foi muito rápido. Tipo, começou o isolamento, passou uns 10, acho que nem deu 15 dias, eles já entraram com as aulas online, então eles já estavam preparados. E eu perguntei, né? Ela falou assim, olha, a nossa escola sempre foi tecnológica, né? Então, nossos professores sempre... E é verdade, eles têm umas coisas né, de entrar no material didático, né? Nossa escola sempre foi tecnológica, o ensino híbrido, isso pra gente não é novidade. Olha só o primeiro passo, eles já estavam semi-preparados. Assim, quando a gente começou, todo mundo entendeu, os professores entenderam, olha a importância da abertura, da mente aberta. E fluiu, todo mundo abraçou a ideia e, do tipo, tinha um foco, continuar oferecendo ensino de qualidade. E funcionou, e tá dando, né? A dificuldade é nossa. Ai, peraí, tá. Mas agora tá indo, né? Outro exemplo também, existem muitos... A rádio tem um exemplo da Jovem Pan, que é um case, né? A Jovem Pan virou de rádio, ela virou TV da internet, ela é um case, ela se adaptou às mudanças. Então, foram vendo o que estava acontecendo no momento presente, né? Foram acontecendo o que acontece no momento presente e já está sendo puxado pelo futuro, de olho no futuro. Eu estou dando exemplos do tipo, a história acontece, né? Essa pandemia veio para mostrar que a gente precisa, sim, a gente precisa aprender a ser flexível e a olhar pro futuro. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês, né? Tem um livro que eu tô lendo, tô até aqui com ele, Factfulness. Nós nunca vivemos em épocas tão boas, pacíficas, em toda a história da humanidade. Só que a gente não sabe disso. A gente fica ainda achando, não, a gente vive, nunca se viveu com tanta miséria. Não, a gente está vivendo na época mais próspera da história da humanidade. A gente está fazendo história, assim. E isso daqui é baseado em fatos, em dados, né? Tá lá. E a gente ainda fica repetindo coisas que a gente aprendeu lá no passado. Lá no passado. Isso ele fala aqui. Então, todos os fatos que ele apresenta, um tapa na cara. Porque ele faz a pergunta, aí a gente responde, né? A gente responde. A gente erra. E aí ele mostra dados atualizados. Inclusive ele tem um site que ele falou, se você comprar esse livro depois de 2017, né, entre no site para você ver os dados atualizados. Então isso são dados do presente que vão lá, que vão nos apontando para o futuro. E ele fala, olha, a gente já está acertando muito, a gente só precisa fazer mais daquilo que a gente está fazendo. Gente, super recomendo esse livro. E é esse livro que me fez refletir na questão da psicologia positiva, da saúde mental e do futuro. Tem muitas coisas boas que nós já estamos fazendo que precisam ser feitas muito mais. E a pandemia só veio para acelerar. Então, o psicólogo ele precisa estar familiarizado com os conceitos e habilidades do bem-estar. A gente precisa ensinar nossos pacientes. Esse livro, a leitura desse livro que me fez refletir como que anda a psicologia. Que a gente aí me fez lembrar, tá? Me fez lembrar da frase do Martin Seligman no livro dele Homo Prospectus, que e se a gente não é guiado pelo nosso passado e sim puxado pelo futuro? E é nisso que eu estou acreditando realmente, nós somos puxados pelo futuro. O mundo muda, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ser puxado. E hoje eu vejo que a psicologia ainda insiste em ficar lá no passado. O passado é importante? Legal, é muito importante.
É importante a gente aprender com os teóricos, com as abordagens. Eu não estou ignorando, mas é preciso olhar para o futuro, tá? É importantíssimo. Nós, psicólogos, precisamos olhar para o futuro. Porque senão a gente vai ter que lutar contra a irrelevância. Se a gente não é um psicólogo atualizado, que não sabe ensinar o paciente a ser mais feliz, vem um guru de autoajuda e diz para ele o que ele tem que fazer para ser mais feliz. E a felicidade é algo muito sério para ser deixada nas mãos de gurus de autoajudas, tá? Então a gente precisa estar preparado, quer a gente queira ou não, porque a história não é justa. A história simplesmente acontece, tá? E o Noah Harari, ele é claro, tipo, é isso, aceita. E se a gente não se adapta, se a gente não se prepara, se a gente não olha para o futuro, a gente tem que lutar contra a irrelevância. E lutar contra a irrelevância é dureza, né? Não tem como lutar contra a irrelevância. E hoje nós já temos muitas pesquisas que nos mostram como nós podemos ensinar nossos pacientes a serem mais felizes, tá? A sermos mais felizes. E é claro que quem está mais preparado se destaca, tá? Essas são algumas das minhas reflexões